Bom, irmãos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder. 1 Coríntios 9, 24 a 27, nós vamos ler a palavra de Deus. Amém? Já todos abriram? E diz assim, 1 Coríntios 9, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prémio? Corram de tal modo que alcancem o prémio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo parece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas o esmurro no meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Bom, esta é uma passagem que o apóstolo Paulo ele está a relatar e esta passagem ela é de grande importância e de uma grande responsabilidade. É algo que nós, como cristãos, devemos olhar, meditar e ver realmente quais são os ensinos que o apóstolo Paulo nos quer dizer. O apóstolo Paulo foi um homem que ele perseguia a igreja e ele passou a ser perseguido por causa da igreja. O apóstolo Paulo era alguém que infringia dor, infringia muitas vezes até a limitação da liberdade no povo de Deus, e por causa da palavra de Deus, por causa das suas convicções, o apóstolo Paulo, ele passou a ser perseguido. A Bíblia relata que Paulo ele foi preso, Paulo passou fome, ele passou frio, ele passou necessidades, tudo por causa do Evangelho. Nós podemos ver através da história da vida de Paulo, desde que ele se converteu até que ele morreu, que ele entregou a sua vida pelo Evangelho, pela Igreja. E hoje nós, como cristãos, nós precisamos meditar e pensar o que eu sou dentro do reino de Deus. O que é que Deus tem feito através da minha vida? Quais são as transformações, tudo aquilo que tem acontecido para que eu possa ser alguém que traz transformação, que traz impacto, como a vida de Paulo. Nós podemos ver também que no versículo anterior, no versículo 23, diz assim: faço tudo por causa do Evangelho para ser coparticipante dele. Paulo, ele fazia questão de ser participante na divulgação do Evangelho. Paulo era alguém que era influente naquela época. Paulo era alguém que fazia a diferença, não só na vida dos discípulos que estavam ali com ele, mas também com todo um ímpio que se cruzava com ele. Paulo tinha e demonstrava um alto envolvimento com o reino, um alto envolvimento com a igreja. E nesta passagem nós podemos ver que Paulo ele seguia determinados valores, ele seguia princípios que ele aprendeu e esses princípios ele passava-os para outras pessoas. Ele sabia exatamente qual era o seu papel dentro do reino de Deus. O tema da nossa mensagem hoje é questionamentos. Questionamentos. Este tema é para que nós possamos pensar quais as questões que estão à nossa volta. O que é que tem mudado na nossa vida? O que é que tem feito a diferença na nossa vida? Talvez você não saiba, talvez você até ande à procura. Você talvez seja uma pessoa que tem metas, tem objetivos, tem sonhos. Talvez você seja alguém que procura buscar a presença de Deus diariamente. Mas a questão é saber, você sabe para onde está a ir? Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe porque é que Deus o manteve aqui na terra? Ou porque é que você hoje está aqui? Muitas vezes nós não sabemos.
muitas vezes nós andamos perdidos como um barco à deriva. Você não sei se sabe, mas um barco, por muito grande que ele seja, se ele não tiver um leme, se ele não tiver uma bússola, ele anda perdido. E muitas vezes nós, na nossa caminhada cristã, nós somos como um barco, que o leme está partido, está danificado, e nós andamos muitas vezes à deriva no mar da vida. Muitas vezes nós andamos ao rumo do vento, ao rumo das circunstâncias. E aquilo que Deus tem para nós é muito mais do que isso. Mas para isso nós precisamos saber qual é o nosso propósito, qual é o nosso rumo, para onde nós estamos indo, para onde nós precisamos de ir. A primeira pergunta que hoje eu quero colocar é: o que te conduz? O que te conduz diariamente? Mas a pergunta mais correta não seria o que nos conduz, mas quem nos conduz. Essa deveria ser a pergunta diária que nós devemos fazer. Quem nos conduz? Mas infelizmente muitas pessoas, elas não estão a ser conduzidas por alguém, mas elas estão a ser conduzidas por circunstâncias, elas estão a ser conduzidas muitas vezes por medos, por fracassos, muitas vezes elas estão a ser seguidas pelas suas próprias inseguranças. O que está a conduzir a sua vida? Paulo era guiado pela palavra de Deus. Em todo o tempo nós vemos na história de Paulo que os valores da palavra de Deus estavam presentes. E por isso, Paulo ele tinha uma convicção forte para onde ele precisava de ir. Quem ele era em Cristo. Quem é a importância do seu papel dentro do Evangelho. Para onde nós queremos ir. Nós, como cristãos, também nos devemos pautar pelos mesmos valores. E esses valores, irmãos, eles estão descritos na palavra de Deus. Se você não conhece a palavra, irmãos, você não consegue se pautar pelos valores que Paulo estava aqui a falar. Hoje nós vivemos, irmãos, um tempo em que nós, como sociedade, nós temos acesso a todos os tipos de Bíblias, todos os formatos. Antigamente, irmãos, eles nem sequer tinham Bíblia. Eles ouviam. Eram muito poucas as pessoas que tinham acesso à própria palavra de Deus. Eles não tinham o Novo Testamento. Mas sabe uma coisa? Não era por causa disso que eles deixavam de ser tementes a Deus. Porque aquilo que eles aprendiam, eles praticavam. Hoje, irmãos, nós vivemos numa sociedade que nós temos a Bíblia, acesso à Bíblia em todo o lugar. Em todas as versões. Irmãos, a Bíblia está traduzida em dezenas, centenas, se calhar, de idiomas. Não existe razão hoje para que você não tenha acesso à palavra de Deus. Mas sabe o que é que nos impede de nós termos acesso à palavra de Deus? Muitas vezes uma coisa chamada preguiça. Muitas vezes, irmãos, nós colocamos outras prioridades à frente da palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós nos queixamos o porquê que a minha vida está assim. Porquê que eu não consigo mudar? Porquê que eu não consigo romper? E é simples. Porque muitas vezes, irmãos, não é a palavra de Deus que nos está a moldar o nosso caráter. Não é a própria palavra de Deus que está a fazer transformação na nossa vida. Mas muitas vezes, irmãos, é aquilo que nós nos envolvemos. É aquilo que nós nos alimentamos diariamente. A palavra de Deus é clara, que ela diz assim, que a boca fala do que o coração está cheio. O que a nossa boca tem falado? As pessoas que estão à nossa volta, elas conseguem ver quem nós somos. Elas conseguem ver que nós somos realmente filhos de Deus. Porque eu não preciso dizer que eu sou filho do meu pai quando eu estou perto dele. O meu relacionamento com ele demonstra isso.
E que nós, como filhos, irmãos, nós precisamos de ter as características do Pai na nossa vida. Nós fomos feitos à sua imagem. Nós fomos feitos à sua imagem. Jesus, irmãos, Ele é o melhor exemplo para nós. Jesus, quando Ele foi tentado no deserto por Satanás, sabe o que é que Ele disse? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Ele usou a palavra de Deus para vencer aquela tentação. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo tentou. E ele vai tentar na sua vida também. E se você não souber a resposta, se você não tiver a palavra de Deus gravada no seu coração, pronta para sair da sua boca, talvez você caia. Talvez você perca o rumo. Aquilo que Jesus estava a dizer para Satanás é assim, olha, não importa com aquilo que tu venhas. Não importa as ofertas que tu fazes. Eu não me pauto por esses valores. Eu não me pauto pelo aquilo que tu me ofereces. Isso para mim não é nada. E nós, como cristãos, irmãos, nós precisamos saber o que a palavra diz. Nós precisamos de realmente, irmãos, olhar para a palavra, nos alimentarmos dela e fazer dela o nosso dia-a-dia. Muitas vezes, irmãos, talvez você pense assim, mas eu não consigo, eu não tenho a capacidade. Já ouvi isto muitas vezes. Eu não consigo memorizar. Eu não consigo entender. Mas sabe uma coisa, irmãos? Como a passagem que nós lemos. Um atleta, ele precisa de treinar e treinar diariamente. Se nós nos começarmos a alimentarmos da palavra, aos poucos, pedindo ao Espírito Santo que nos venha revelar a sua palavra, ela vai trazer transformação na sua vida. Posso ouvir um amém? É a palavra que transforma, irmãos. É a palavra que transforma. Eu posso estar aqui a noite inteira a falar com vocês. Vocês podem ouvir o pregador melhor do mundo e isso não fazer diferença na sua vida. Mas você pode gastar 5 minutos na palavra de Deus e isso fazer toda a diferença na sua vida. Hoje em dia, irmãos, nós gastamos tempo com tudo. Tudo. E muitas vezes nós não investimos o nosso tempo na palavra. E é a palavra, irmão, que transforma. É a palavra que liberta. É a palavra que cura. É a palavra que faz a diferença na nossa vida. Pastor, mas eu trabalho muito. Estou muito cansado. Quando eu chego a casa, eu abro a Bíblia e é a mesma coisa que eu tomo um sonífero. Começo logo a dormir. Irmãos, a palavra é uma prioridade. É prioridade, irmãos. Muitas vezes nós estamos cansados, sim. Muitas vezes nós queremos dormir, sim. Mas o que é mais importante para si? Porque eu não creio, irmãos, que todos que estão aqui só trabalham e dormem. Eu creio que todos nós aqui fazemos outras coisas. Então, existem prioridades na sua vida. Quais são as prioridades da sua vida? Quais são as prioridades da sua vida? Aquilo que nós precisamos de aprender é viver segundo o que a Bíblia diz. Não o que você acha. Não o que o mundo diz que é verdade.
Porque o mundo hoje diz que muita coisa é verdade e não é verdade. Porque ela vai contra aquilo que a palavra de Deus diz. Hoje, irmãos, o mundo quer nos convencer de muitas verdades que, na verdade, são mentiras do diabo. Hoje, as coisas puras, as coisas santas da palavra de Deus, hoje, muitas vezes, elas são desvalorizadas. Princípios que não deveriam ser negociáveis. Princípios que nós nunca deveríamos abrir mão. Hoje, estão a ser negociados, estão a ser abertos a mão para que muitas vezes igrejas se encham. Para que pessoas tenham o seu ego satisfeito. E nós, irmãos, como cristãos, precisamos de entender que nós precisamos andar na verdade. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que faz a diferença na nossa vida. Pastor, apareceu uma grande oportunidade de eu ganhar ali um dinheirinho fácil. É só uma pequena mentira. Só uma pequena mentira. Sabe, pastor, aquele emprego de sonho que eu tanto andava à procura. Sabe, bateu uma oportunidade à minha porta. Eu basta ir comprar ali um passaporte falso e eu vou conseguir. Irmãos, infelizmente, este tipo de coisas acontecem. E sabem mais? Acontecem entre o povo que diz que é crente. Acontece entre o povo, irmãos, que diz que ama a Deus acima de todas as coisas. Hoje, irmãos, nós estamos muitas vezes a abrir mão de princípios, de valores, por causa dos nossos interesses, por causa das circunstâncias. Não, pastor, eu preciso trabalhar. Então, dá um jeitinho ali, né? Aquela mentirinha, aquele jeitinho. Deus entende. Deus entende. Eu não sei como é que ainda existem pessoas, irmãos, que colocam Deus no meio. Deus entende, irmãos. Não entende nada, irmãos. Não entende nada. Porque isso vai contra a sua própria natureza. Vai contra a sua própria palavra. O que diz a Bíblia sobre a mentira? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Segundo, a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. É só uma mentirinha. É só um jeitinho. A Bíblia é clara, irmãos. Satanás é o pai da mentira. Então, quando nós estamos a mentir, nós estamos a fazer o quê? A Bíblia diz, irmãos, também, claramente, os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Quais são os valores que têm pautado a sua vida? Quais os valores que têm pautado a sua vida? A primeira coisa que devemos é determinar a nossa forma de viver. Nós temos que determinar como é que nós queremos viver. Nós queremos viver segundo o padrão bíblico, padrão correto, padrão que honra a Deus, o padrão que nós glorificamos através da nossa ação, ou o padrão que alimenta o nosso ego, que alimenta as nossas satisfações. Qual o padrão? As nossas escolhas, elas devem ser baseadas na revelação da palavra. Todas as nossas decisões diárias, elas devem ter um respaldo bíblico. Se você vai procurar um trabalho, tem que ter um respaldo.
Se você vai casar, tem que ter um respaldo. A Bíblia diz assim, que nós não devemos andar em julgo desigual. No entanto, quantas vezes nós temos visto uma moça cristã, filha de Deus, casar com um ímpio? Não, pastor, ele vai se converter. Eu creio nisso, eu tenho orado, tenho jejuado muito por ele. Ele está a vir à igreja. Todo domingo ele está aqui comigo. Não se ponham em julgo desigual. Casou. Perante a Bíblia não tem volta a dar. Pastor, ele não quer vir mais à igreja. Isto é passado uns meses. Pastor, ele não quer que eu vá mais na igreja. A Bíblia diz assim, não vos coloqueis em julgo desigual. Todas as nossas decisões, elas têm que ser pautadas, irmãos, pela palavra de Deus. Tem orientações da Bíblia, irmãos, que são genéricas para todos. A Bíblia diz, ide e pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações. São ordenanças que Deus tem para a igreja. São coisas diretas, são palavras diretas que Deus tem. Mas tem coisas na sua vida, tem decisões na sua vida, que você vai ter que tomar. E que elas não estão exatamente na Bíblia. Por exemplo, com quem eu vou casar? Que escola é que eu vou andar? Por que país é que eu vou viver? Isso não está na Bíblia. Mas você precisa tomar decisões. Mas porque Deus sabia que você precisava tomar decisões, Ele lhe deu o Espírito Santo. O seu auxiliador. Aquele que irá levar-te a entender se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Todas as decisões que você faça na sua vida, elas não podem ir contra aquilo que a palavra de Deus diz. Porque em algum ponto, ao longo do caminho, se a algum ponto elas forem contra a palavra, então não provém de Deus. Qual é o seu desejo? Agradar a Deus? Louvar a Deus? Ou simplesmente você quer seguir o seu rumo? Fazer o que lhe apetece? Não olhando muitas vezes as consequências. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus? Amém? Então você precisa ser guiado pelo Espírito. Você não precisa de andar guiado pelas suas emoções. Você não precisa ser guiado pelas circunstâncias. Mas você precisa ser somente guiado pelo Espírito de Deus. Infelizmente, irmãos, nós temos muitos cristãos pelo mundo fora que eles não são guiados pelo Espírito de Deus. Mas eles são criados pelas circunstâncias, pelos medos que estão à sua volta. Abrem em 2 Timóteo, por favor, se você puder, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 2. Tem algumas pessoas, irmãos, que a sua vida ela não está mais a ser guiada nem pela palavra, nem pelo Espírito Santo. Veja o que diz a partir do versículo 2. Diz assim, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Vamos fazer uma pausa aqui. Talvez você, ao ler isto tudo, você pense assim, isto não tem nada a ver com um filho de Deus, isto não tem nada a ver com um cristão. Mas veja o que é que diz aqui no versículo 5.
tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Gente que se diz crente, que tem aparência de crente, ou confissão de quem é da piedade, quem é do reino, quem é da família. Mas o seu comportamento é de alguém que é ímpio. O seu comportamento é de alguém que tem um estilo de vida que é contrário aos padrões bíblicos. Irmãos, são palavras muito fortes. Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. A lista é imensa. E Paulo termina dizendo, afaste-se também destes. Noutras versões fala, fuja. Fuja. Sabe porquê, irmãos? Porque, infelizmente, muitas vezes, quando estamos à volta de pessoas dentro deste padrão, elas são uma influência negativa na nossa vida. E muitas vezes dizemos, não, eu estou ali porque eu quero evangelizar, eu quero fazer diferença. Mas, infelizmente, a maior parte das vezes, irmãos, nós somos contaminados. Cabe assim, irmãos, escolher quem te vai guiar, para onde você vai seguir. Você hoje consegue tomar essa decisão? Você sabe para onde está a ir? Você sabe exatamente para onde você quer chegar? Eu creio que Deus tem um plano na vida de cada um de nós, individualmente. Existem coisas que Deus nos chamou para nós fazermos como igreja. Mas existem coisas que Deus traçou para você fazer. O segundo questionamento é, qual é o seu propósito? Quais as minhas metas? Por onde eu vou? Na passagem que lemos inicialmente, nós podemos ver que Paulo ele dizia assim, não corro como corre sem alvo. Paulo ele era movido de um senso de propósito. Paulo ele tinha metas. Paulo ele tinha um alvo que ele buscava alcançar. Paulo ele diz assim, deixando as coisas para trás, olho para a frente, olho para o alvo, persigo para o alvo. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos largar o passado. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos largar a nossa velha vida. Muitas vezes nós não queremos largar os nossos velhos hábitos. E se você não sabe para onde vai, você nunca vai chegar a lado nenhum. Você vai parecer aquele barco que não tem leme, que não tem rumo. E que você vai andar à deriva. Por isso existem tantas pessoas que elas tentam fazer alguma coisa, não conseguem, desistem. Elas vão lá novamente, não conseguem, desistem. Elas tentam novamente, não conseguem, desistem. Porquê? Porque elas não sabem para onde elas vão. Quando Deus coloca algo no seu coração, Deus irá te acompanhar. Muitas vezes, irmãos, nós entendemos que as dificuldades, as lutas, é para nós desistirmos. Não é. Deus quer que você prevaleça. É através das lutas que nós vamos crescer em intimidade. É através das lutas que nós vamos nos agarrar mais à palavra de Deus. Você já reparou que quando está tudo bem na nossa vida, a tendência é nós nos afastarmos lentamente da palavra de Deus? Nos afastarmos do nosso Criador. É uma falta de bom senso. Mas isso é algo que acontece na vida de muitos cristãos. Tem muitas pessoas que escolhem fazer algo. Sonhos, profissões, uma formação. E no primeiro obstáculo, elas desistem. Sabe porquê que elas desistem? Porque elas não sabem para onde dão um tiro. A convicção no seu coração, ela é fraca. Por isso nós precisamos buscar em Deus. Qual é o meu propósito aqui na terra? Por que é que eu estou aqui? Eu sou só mais uma flor no meio do jardim?
Eu sou mais somente uma flor que vem alegrar aqui este jardim? Não. Deus tem um propósito na sua vida individualmente. Mas para isso você precisa descobrir qual é. Porque esse propósito ele é individual. Gente que se move pelas circunstâncias, nunca vai alcançar nada. Sabe porquê? Porque as circunstâncias mudam. Todos os dias. Você pode fazer um plano e amanhã algum dos fatores dentro do seu plano muda. Porque isso é normal. Circunstâncias. Você já reparou que não existe um dia igual ao outro? Você já viu que, por exemplo, um dia começa a chover, o outro dia começa com sol? Tem um dia que é maior que o outro. Não existe um dia igual. Circunstâncias mudam. E sabe uma coisa, irmãos? Você não pode controlar as circunstâncias. Porque você vive num mundo em que outros influenciam a sua vida. Terceiro questionamento. O que eu faço é eficaz ou estou a ser uma perca de tempo? Aquilo que eu faço no meu dia a dia, o que é que está a contribuir para o reino? O que é que está a contribuir para que almas sejam acrescentadas no céu? Irmãos, por que é que você vem na igreja todo sábado, todo domingo? Por que é que você lê a sua Bíblia? Por que é que você ora? Eu creio que quando nós oramos, quando nós lemos a palavra de Deus, é para que Deus possa falar conosco através da sua palavra, através da oração, para que nós possamos ser equipados, que a gente possa realmente ser focados naquilo que nós precisamos de fazer. Por que é que você vem na igreja? É só para ver uns irmãos uns aos outros? Ou você vem aqui para aprender, para se fortalecer na fé, para que quando você sair daquela porta, você possa, em primeiro lugar, ser alguém que pratica a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes. Mas a palavra também diz que nós devemos tocar em vidas. O nosso caráter, irmão, ele precisa ser aprovado. Nós, como cristãos, irmãos, hoje vivemos uma época que o caráter é algo que não conta muito. E a palavra de Deus é clara, que nós devemos ter um caráter aprovado. Você tem um caráter aprovado? Hoje, você tem a certeza que se Jesus batesse na sua porta, você iria com Ele? Paulo dizia, e não luto como quem esmurra o ar. Ele estava a dizer que ele não lutava, ele não esforçava em vão. Sabe uma coisa, irmãos? Tem muitas pessoas que elas se esforçam em vão, porque elas não sabem qual é o propósito, elas não sabem qual é a vontade de Deus. Muitas vezes nós trabalhamos e nós não vemos nada. Sabem porquê, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos com a nossa vontade desalinhada com a vontade de Deus. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Sabe o que é que Jesus disse? Faça-se a tua vontade e não a minha. Foram as palavras de Jesus no momento mais difícil da vida dele. Faça-se a tua vontade. Nós precisamos, irmãos, de ter determinação, disciplina e foco. Paulo ele fez a analogia de um atleta. Um atleta que corria para o alvo, corria para a meta. E nós podemos ver que um atleta, ele só chega à meta quando ele tem determinação, disciplina e foco. Estes três aspectos estão descritos na passagem que nós lemos inicialmente.
disciplina, foco e determinação. Paulo diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prémio. Corram de tal modo que alcancem o prémio. Paulo, ele não fala só de determinação. Ele acrescentou também disciplina e foco. Diz assim, no versículo 25, todos os que competem nos jogos se submetam a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo parece. Antigamente, irmãos, não é como hoje, que quando alguém vai para uns Jogos Olímpicos ou uma outra prova, ganha uma medalha, ganha uma taça. Naquela época, irmãos, era uma coroa, normalmente louro, e era algo que, passados uns dias, simplesmente desaparecia. E Paulo, ele diz que nós devemos correr para alcançarmos a coroa da vida. Coroa da vida. E ele faz esse paralelismo entre um atleta e a vida espiritual de um cristão. Irmãos, muitas vezes nós como cristãos, nós queremos que as coisas nos caiam no nosso colo de mão beijada. Ah, Deus, eu preciso disto. E Deus, eu preciso de um milagre. E Deus faz. Essa é a visão que hoje muitas pessoas têm de Deus. Essa é a visão que muitas vezes nós fazemos de Deus. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós temos que nos esforçar. Hoje nós vivemos numa geração que tudo tem que ser fácil. Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, então alguma coisa está errada. Mas Paulo, ele diz assim, todos os que competem nos jogos se submeteram a um treinamento rigoroso para obter a coroa que logo aparece. Treinamento rigoroso, irmãos. Você sabia que, por exemplo, um atleta que vai competir nos Jogos Olímpicos, ele se prepara muitas vezes 4, 8, 12 anos. Ele não vê nada, irmãos. Ele corre, ele trabalha, ele se esforça. Ele mantém o foco, ele mantém a disciplina, ele mantém o corpo saudável. Porque o foco dele é que quando ele chegar lá, ele conseguir aquela medalha, conseguir aquela coroa. E nós, irmãos, que nós estamos correndo para que a gente possa herdar a coroa da vida. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos uma vida relaxada. Muitas vezes, irmãos, nem do nosso próprio corpo nós cuidamos. Qual o seu objetivo de vida? Eclesiastes 3 diz que há um tempo para tudo. Um atleta, ele precisa manter o foco. Muitos trabalham. E só passado muito tempo eles conseguem obter resultados. Assim também será na nossa caminhada cristã. Nós precisamos manter o foco. Você precisa de olhar para a frente. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as lutas, não olhe para aquilo que está acontecendo na vida dos seus irmãos. Sabe uma coisa? Porque muitas vezes, irmãos, a gente pensa, não, a vida do nosso irmão está tudo bem. Mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes tem muitas pessoas que enfrentam lutas com um sorriso nos lábios. Tem muitas vezes, irmãos, que os nossos irmãos ao nosso lado estão a passar por lutas que nós nem sonhamos nem imaginamos. Não perca o foco. Não perca o foco. Mateus 11:12 diz assim, o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. Força implica, irmãos, esforço. Força implica que você tem que fazer algo para conquistar. Hoje nós fazemos força, irmãos, para alcançar coisas tão terrenas, tão banais, que nós, morrendo, fica aqui tudo. Mas a palavra é clara, ela nos diz que nós devemos lutar. O reino de Deus é tomado à força.
Se você quer ser guiado pelos princípios, pelos valores e cumprir o propósito, você tem que ter determinação, disciplina e foco. Você quer ser um atleta de Cristo? Você quer correr a corrida de acordo com os princípios bíblicos? Eu gostaria que nós orássemos.